Olá pessoal, mais uma aulinha gostosa de um assunto importante e não só importante nos seus vestibulares, mas também importante aonde? Na sua vida. Vamos falar agora do soro, né? Alguns lembram do soro do hospital, que é aquela água cheia de açúcar, metabólitos e sais, mas não é esse soro que eu estou falando não, gente. É um outro soro, aquele soro que protege você contra toxinas, elementos estranhos, tá? E ele já tem o que? Os anticorpos. Um soro é o anticorpo, tá? É o chamado, na linguagem popular, o antídoto, tá? Muitas vezes você sofre uma ação de toxina, picada de cobra ou envenenamento, e você toma o que? Algo que proteja e neutralize aquele tipo do que? Tipo de toxina que entrou no seu corpo. Então a neutralização. Picada de cobra, soro antiofídico, por exemplo. Quando você não sabe que cobra te mordeu, você toma um soro que tenha todos os anticorpos possíveis. Diferentemente da vacina, que nós já estudamos, já aprendemos, e você já lembra daqui, que o soro, ele não cria memória imunitária, tá? Ele tem uma resposta imediata, tá? E que obviamente vai neutralizar aquele chamado o quê? Aquele chamado antígeno que entrou no seu organismo. Então o organismo, ele também vai tentar responder, só que para responder naturalmente ele demora. Tem muita gente que não toma vacina e muita gente que não quer tomar soro. Por quê? A vacina, porque é algo que as pessoas acham que não é natural. E não é verdade. É natural e tem uma resposta onde mantém você protegido. Quando você toma o soro, você vai proteger rapidamente, porque muitas vezes, depende do tipo de veneno que você tomou, ou de uma picada, ou seja lá o que for, as respostas precisam ser rápidas. Então, se você for picado aranha, escorpião ou cobra, seja qual for ela, vá no posto de saúde, explique o que você está tomando, para ele dar o soro e, obviamente, dar o anticorpo para te proteger. Mesmo que não seja chamados toxinas letais, tá? Como é que se faz o chamado soro? Estou mostrando aqui para vocês no desenho uma coisa muito interessante. Usa-se cavalos. Os cavalos são resistentes, eles vão dando dosagem daquelas toxinas, daqueles antígenos nesse cavalo aos poucos, que não cause mal a esse cavalo, e obviamente depois de um tempo os cavalos não servem mais para isso, e o cavalo vai produzindo seus próprios anticorpos. Depois de um tempo, e aí o Butantan e outros órgãos governamentais sabem como fazer muito bem isso, você retira esse sangue e retira dele o quê? Os anticorpos necessários. Então ele sabe que aquele veneno, aquela toxina que é introduzida no cavalo, só naquele tipo, vai produzir anticorpos exatamente contra aquela toxina. Então, joguei o veneno, anticorpo X, perdão, o antígeno, a toxina X, e vai começar a produzir o que? Anticorpos X. Depois de um tempo, retira-se e usa esses anticorpos como o quê? Como soro protetor para novos indivíduos. Claro, é um processo que já é conhecido há muito tempo e é um processo muitas vezes muito interessante. Por quê? A gente pensa que os animais não podem ser úteis para a gente, são muito úteis. E você pode não sacrificá-los, mas você pode saber, hoje já se sabe, até quanto eles aguentam e até quanto eles vão sobreviver sem problema nenhum. Então, cavalo, coelho, rato, são animais de grande importância nos estudos clínicos, justamente na produção do quê? Ou de soro ou de vacina, tá bom? Então, esse é o modelo que se tem. Tá? Aí você vai perguntar assim para mim, muito bem, o envasamento é baseado no tipo de anticorpo que ele produz. Cobra A, vacina A, soro A. Cobra B, anticorpo, soro B. Escorpião, tem vários tipos. Sei lá, aranha, tá? Então, eu não posso dar o soro de cobra para quem foi picado de aranha. Eu não posso dar o soro de escorpião para quem foi picado de cobra e assim por diante, tá bom? Então, o bom médico, ele sabe muito bem disso. Em algumas cidades mais distantes, muitas vezes, fazendeiros já tem esse soro, porque sabe que aquele tipo de cobra está ali e muitas vezes distante também do que? Dos postos de saúde e que não vai dar tempo para ser atendido. Tá? Então é muito comum isso.
Eles já estão mais acostumados do que a gente muitas vezes, tá bom? Então vamos lembrar, soro não causa memória imunitária, você já dá o anticorpo pronto, então a imunidade sua é imediata em função do anticorpo, do antígeno que entrou no seu organismo, diferente da vacina que nós já explicamos bastante para vocês anteriormente, tá bom? Então vamos ver algumas questões que para a gente poder dar uma analisada e pensada o que pode cair nos meus exames baseado neste conteúdo específico, tá bom? Vamos lá. Um vestibular muito importante, tá? Diz assim: um homem foi picado por uma jararaca. Essa é a cobra A. Procurou auxílio médico em um hospital. Beleza, posto de saúde, unidade de base de saúde, pronto atendimento, seja o que for. Para inibir o efeito das toxinas contidas no veneno da serpente, o médico indicou para esse homem soro terapêutico. Terapêutico é aquele do dia a dia, não é isso? Vacina polivalente, antibiótico, antirretroviral ou antieumíntico. Antieumíntico é contra verme. Antirretroviral contra o quê? Retrovírus. Antibiótico contra bactérias. Soroterapêutico, né? Soroterapêutico e vacina polivalente. O que você diria para mim? Ora, é o chamado, eu digo aqui para vocês, quando aparecer essa pergunta, eu digo para vocês, a pergunta está sem resposta. Por quê? Deveria ser soro não terapêutico e nem vacina polivalente. Vacina, no caso, é para o quê? Para justamente mostrar para vocês que a vacina já tem o anticorpo, vai estimular o anticorpo que vai ser necessário. Tá bom? Deu para entender isso? Vamos lá. Então, a pergunta foi anulada no vestibular porque ela não tinha a resposta certa. Tanto que no gabarito que a gente procura, está lá com uma resposta B. Mas depois que eu fui estudar, é para você não ficar preocupado muitas vezes. 99,99% as respostas estão certíssimas. Nesse caso específico, não. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. É da Federal de Juiz de Fora. O indivíduo, ao ser picado por uma cobra venenosa, deverá ser tratado com soro antiofídico. Beleza? Porque o mesmo contém. O que o mesmo contém? Ora, tem anticorpos. Então, quando você olha anticorpos, letra A, anticorpos, só a palavra está certa. Toxina? Não, toxina é o veneno. Enzima? Não tem nada a ver. Enzima é o que? Um tipo de proteína que vai agir no caso do veneno da cobra? Não, impossível. O enzima age na velocidade da reação química, não interfere no resultado final. Célula responsável pela resposta imune? Isso aí é uma grande bobagem, não foi isso que nós estudamos. Antígenos específicos? Que isso? Antígeno é o veneno. Então a resposta E está errada. Como a resposta A está certa, vamos lá. Anticorpos específicos para toxinas do veneno da cobra. Bateu. Tá? Então, para cada antígeno existe anticorpo e para cada anticorpo existe um antígeno. Tudo bem? Guardaram bem? Resposta A para essa questão aqui. Muito bem, está marcado. Gabaritei esse vestibular, estou aprovado, eu vou fazer o que eu quis. Tá legal? Muito bem. Acabando isso, vamos lembrar uma coisinha para vocês que é muito importante e eu vou falar sempre para vocês. Gostou do vídeo? Dá um like. Tá? Não adianta só dar like, que legal, eu me sinto bem recebendo like seu, mas dá um like e depois se inscreve no canal, porque cada aula nova, você vai sabendo qual é essa aula nova, com essa aula nova você vai aprendendo um pouco mais, vai poder estudar um pouco mais, de uma forma mais imediata, mais rápida. Mas se você tiver alguma coisa para comentar e que queira comentar, comente sem problema nenhum. Eu vou ler e vou responder com certeza se você precisar de resposta. Mas se o problema seu é mais profundo, não tenha dúvida. Simplesmente manda lá uma pergunta direct, que eu tenho certeza, lá no meu Instagram, o professor Márcio do iLib, que eu tenho certeza que eu vou responder com o maior prazer. Se você precisar aula particular, eu estou sempre à disposição e nós temos um grupo muito legal que pode ajudar vocês na biologia. Tá bom? Obrigado, hein? Tchau!